Oi, oi, querido estudante, tudo bem com você? Novamente estou por aqui. Sou a professora Daniele Nunes. Meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED de Manaus. Hoje iremos a mais uma aula de língua portuguesa. Iremos aprender a identificar em textos o uso de conjunções. Você sabe usá-las? Sabe o significado que elas dão ao texto? Fique por aqui e vamos lá para a nossa hora de aprender. Você já ouviu falar sobre o aumento de casos de picadas de escorpião no Brasil? Leremos agora um trecho de um texto, porém há um problema nele. Ele está incompleto. Lerei e depois vamos verificar quais palavras faltam nele. Combinado? Vamos para a próxima tela. Veja, a população de escorpiões aumentou no Brasil. As condições climáticas favoráveis. Também, a espécie encontra aqui seu alimento predileto, baratas. O número de picadas aumentou. Acredito que você tenha percebido que a ausência de palavras impede de encontrarmos o sentido real deste texto. Vou agora mostrar a você algumas palavras para completarmos o texto. Vamos lá? As palavras são com isso, mais, porque, por, devido e. Todas essas palavras têm um sentido próprio. Elas não podem ser apenas distribuídas neste texto. Há um sentido, ok? Vamos começar a completar o texto. O trecho diz: a população de escorpiões aumentou no Brasil, espaço, as condições climáticas favoráveis. E aí? Qual a palavra deve estar aqui? Veja o que diz depois. As condições climáticas favoráveis. A palavra que deve completar é com isso, mais, porque, por, devido ou e. Teste com cada uma delas. Alguma faz sentido na oração? Veja a palavra devido. O texto ficará assim: a população de escorpiões aumentou no Brasil devido às condições climáticas favoráveis. Ou seja, existe uma causa para o aumento da população de escorpiões. Qual é? Condições climáticas, certo? Qual a palavra deu sentido de causa? A palavra devido, por isso ela deve estar aqui. Vamos para a próxima palavra. A população de escorpiões aumentou no Brasil devido às condições climáticas favoráveis, espaço, também espaço, a espécie encontra aqui seu alimento predileto, baratas. Veja que faltam duas palavras aqui. Quais das palavras abaixo fazem mais sentido? Pare, pense e teste. Observe as palavras e porquê. Vamos usá-las e completemos. A população de escorpiões aumentou no Brasil devido às condições climáticas favoráveis e também porque a espécie encontra aqui seu alimento predileto, baratas. Viu que o acréscimo dessas palavras completaram o sentido do texto? O i deu uma ideia de adição, ou seja, de acréscimo. Além das condições climáticas ser um fator para o aumento de escorpiões, algo mais colabora para isso. A espécie de escorpiões encontra aqui o seu alimento preferido, que são as baratas, certo?
E o porquê? A palavra porquê deu uma ideia de explicação para o aumento da população de escorpiões. Por último, temos o período que diz: espaço, o número de picadas aumentou. Qual a melhor palavra que deve preencher o espaço aqui para que a frase tenha sentido completo? Analise o termo com isso. Vamos usá-la? Com isso, o número de picadas aumentou. Há sentido? Com certeza! Essa palavra alcançou o propósito do texto. Afinal, todo texto precisa comunicar com eficiência. Todas essas palavras que usamos para dar sentido ao texto chamamos de conjunções. O que é conjunção? Qual a função? Por qual motivo devemos usá-las? Veja na próxima tela a definição. Conjunção é a classe de palavras que une elementos ou orações em um mesmo enunciado, deixando o discurso mais fluido e estabelecendo relação de sentido entre esses elementos ou orações conectados. Ou seja, conjunções são importantes porque ligam as partes de um texto. Elas estabelecem uma relação de sentido. E que sentido estas conjunções dão ao texto? Causa, conclusão, explicação, consequência, adição, tempo, oposição, finalidade, entre outros sentidos. Vamos ler mais um texto e identificar as conjunções para que você perceba a importância delas. O mistério da casa mágica. A casa era um mistério da vida, pois nunca alguém havia entrado lá e voltado para contar como era. Uma das menininhas de águas claras, porém, era muito curiosa e faminta. Seu nome era Molly e todas as vezes que passava em frente à velha casa, dava uma espiadinha e tinha vontade de entrar. Molly nunca tinha visto a dona da casinha mágica, como ela gostava de chamar, até que um dia tomou coragem e bateu à porta. "Quem é?" respondeu de dentro uma voz cansada. Autor desse texto, Ariane Bom Gosto. E aí, conseguiu perceber conjunções? Palavras que estabelecem uma relação entre uma oração e outra? Caso não, vamos juntos verificar. Temos várias conjunções distribuídas aqui. Vamos analisar algumas delas. Vejam a conjunção pois. O pois dá um sentido de explicação. Ele junta o fato de a casa ser o mistério da vila com o porquê disso. Outra conjunção encontrada aqui é o i. O i dá a ideia de adição. Observe que, além da informação de que nunca alguém havia entrado, há um acréscimo de uma outra informação e voltado para contar como era. Qual termo atribuiu a ideia de acréscimo, adição? A conjunção e. Outra conjunção que temos aqui é o porém. Ele é bem comum nos textos. Esta conjunção dá a ideia de oposição, algo contrário. Observe que a casa era misteriosa. Ninguém era curioso o suficiente para entrar e depois contar o que havia lá dentro. Mas algo contrário acontece, algo oposto. Surge uma menininha de águas claras que era curiosa. Curiosos amam descobrir novas coisas, não é? Qual palavra atribui o sentido de oposição, contrariedade? A conjunção porém. Depois de você
compreender a importância de conjunções em textos, que tal treinar o que você aprendeu por aqui? Quero te convidar agora para a hora da atividade. Atividade número 1. Leia o texto abaixo e responda. Dentinho, eu tentei e tentei com você, mas eu simplesmente não consigo. Bem, não desista, sargento. Talvez você tenha um talento tardio. No trecho, mas eu simplesmente não consigo. A palavra grifada dá sentido de. Veja, a palavra mais é uma conjunção. Esta palavra dá a ideia de quê? Oposição, adição ou finalidade? Pare e pense. A palavra mais, esta conjunção, está dando ideia de oposição, adição, ou seja, acrescentando, ou dá ideia de finalidade? Vamos à resposta? A resposta é oposição. Algo contrário aconteceu. Veja, Dentinho, eu tentei e tentei com você, mas eu simplesmente não consigo, ou seja, algo contrário, algo oposto à oração anterior, que é tentei e tentei. Ok, aluno? Vamos agora para a atividade número 2. Leia o texto atentamente e responda. Estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. O futuro da humanidade não somos nós, hein? Somos ou não somos? Carne de imprensa. É isso o que nós somos. O trecho abaixo em que há uma palavra com ideia de adição verifique. Você precisa buscar uma alternativa em que há uma conjunção que dá a ideia de adição. Vimos na aula de hoje. Vamos verificar as alternativas. Letra A. Estou cheia desses livros. Letra B. Com lobos e ogros. Letra C. O futuro da humanidade. Letra D. Carne de imprensa. E aí, querido aluno, querida aluna, qual alternativa que apresenta uma palavra que dá a ideia de adição? Pare, pense e responda. Vamos verificar qual a alternativa correta? Veja, a alternativa correta é a letra B. Por qual motivo? Veja que nós temos a conjunção I, com lobos e ogros. E vimos na aula de hoje que a conjunção I dá a ideia de adição, de acréscimo, ok? Passemos agora para a atividade número 3. Qual a ideia que a palavra ou transmite no terceiro quadrinho? Veja que ou também é uma conjunção. Eu vou ler novamente o início do quadrinho até o fim. Estou cheia desses livros com lobos e ogros que comem crianças. O futuro da humanidade não somos nós, hein? Somos ou não somos? Carne de imprensa? É isso o que nós somos. Vamos agora para o terceiro quadrinho. Somos ou não somos? Qual a ideia que a palavra ou transmite? Vamos verificar a alternativa aqui. Temos tempo, adição e alternância. Quais dessas três alternativas está dando a ideia correta da palavra ou? Tempo, adição ou alternância? Pare, pense e responda com calma. Vamos verificar qual a resposta correta? A resposta correta é alternância. Verifique que a palavra ou não dá ideia de tempo ou
não dá a ideia de adição ou acréscimo de uma outra informação. A ideia é que a palavra ou, a conjunção ou, dá a ideia de alternância, ou um ou outro. Parabéns, aluno, você que conseguiu responder às 3 atividades feitas aqui. Quero convidar-te agora para a hora da revisão. Você já deve ter percebido que as várias classes gramaticais possuem características próprias, como substantivos, numerais, pronomes, artigos, verbos, advérbios, conjunções e outros. Cada uma delas é importante para que conseguimos com eficiência nos comunicar. Imagine você produzir um texto ou ter que se explicar para alguém, mas não haver disponível palavras que dão ideia de adição, contrariedade e explicação. Talvez você nem conseguiria se comunicar. Pontuamos nesta aula a classe gramatical que une orações e dá vários sentidos a elas. Essa classe é chamada de conjunção. Reveja na próxima tela a sua definição. Conjunção é a classe de palavras que une elementos ou orações em um mesmo enunciado, deixando o discurso mais fluido e estabelecendo relação de sentido entre esses elementos ou orações conectadas. Para encerrar a aula de hoje, eu quero deixar para você uma charge que tem muita ironia e apresente nela também uma conjunção. Veja, a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Leia, releia. Tire o print e perceba a ironia atribuída pelo uso da conjunção na charge. Encerramos mais uma aula produtiva de língua portuguesa. Obrigada pela sua atenção e parabéns por ter chegado até aqui. Aguardo você na nossa próxima aula. Até mais e tchau, tchau!